Empreender na família é onde a maioria dos empreendedores falham. É não conseguir fazer esses acordos corretos. Porque algumas pessoas falaram e muita gente acreditou que existe equilíbrio nas coisas. E não existe, não. Quando você estiver endereçado por um propósito, para você chegar nesse propósito, vai haver um desequilíbrio. Você vai ter que desequilibrar outras áreas para criar uma disrupção. Não tem como equilibrar tudo e levar tudo, você não vai suportar o peso. Você tem que saber o que é importante. Quando você vencer, todos vencem. O desfrute é para todo mundo, mas as pessoas precisam estar compradas no processo de construção. Então, o maior desafio do empreendedor que começa a ter sucesso é falar não. Se você não tem clareza esse propósito, portanto que você falou, seu olho brilhou na hora que você fala do seu propósito, você vai desviar, você vai flertar com outras coisas que não tem nada a ver com o seu propósito, não tem nada a ver com o core do seu negócio, isso vai roubar energia, você não consegue chegar onde você tinha que chegar. Sejam bem-vindos a mais um Avante Talks. Muito feliz por mais um dia estar aqui. E sou o Fernando, host desse podcast, o podcast da Avante Open Banking. E conto aqui com a Marina, minha co-host. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. E hoje mais um episódio especial. A gente vem trazendo gente muito fera do mercado, com muito know-how, muito conhecimento, muita história boa para contar e com o principal intuito de ajudar você, empresário, no seu dia a dia, no que a gente pode agregar para você e para o seu negócio. E hoje a gente tem um convidado aqui super especial, é um parceiro da Avante Open Banking e eu já tive algumas reuniões com ele, eu falei, pô, preciso trazer esse cara aqui que tem muito conhecimento, então vai ser um episódio sensacional. Com certeza. Ele é empresário, ele é fundador, multiempresário, né? CEO da Confrapag, meu amigo Paulo Lemes. Cara, seja bem-vindo. Obrigado. Por aceitar o convite de surpresa, né? Não, muito obrigado aí pelo convite, Fernando, Marina. Espero aqui contribuir com a sua audiência também. Discutir empreendedorismo, falar de negócio, de gente, né? De gente que vai avançando na vida, realizando sonhos, é uma coisa que eu gosto muito. Então, acho que vai ter bastante assunto. Um papo bom e principalmente ver gente tão jovem quanto vocês, né? Empreendendo, legal, liderando um time tão grande, movimentando esse Brasil, gerando riqueza, né? Gerando renda, inspirando pessoas, né? Com certeza vocês são exemplo para muitos jovens aí. Obrigado. Né? Então é uma honra estar aqui com vocês. E a gente acredita muito no empreendedorismo como desenvolvimento do país, desenvolvimento de pessoas, e a gente sabe que transforma não só a vida do empresário, como dos seus colaboradores e toda a rede que é envolvida, né? Então, a gente fala muito de propósito aqui, né, Mar? E se tem um propósito que a gente tem é fortalecer os empresários, dar esse know-how, dar esse treinamento, dar essa visão de negócio de pessoas experientes igual você, que possam ajudar, né? Cada um ali tem um momento que a pessoa não sabe a dor que está tendo, como que ela resolve. Então, tendo um conselho de uma pessoa experiente, às vezes é uma coisinha, é um insight que resolve a vida deles. Mas muito obrigado pela participação, hein, Paulo? Bom, para começar, queria que você desse um breve resumo aí da sua trajetória, de onde o Paulo vem, da onde vem essa veia empreendedora, como tudo começou e onde está hoje. Muito bom. Eu sou cuiabano, terra boa. Vim do Mato Grosso, mas a minha família toda é de Goiás, né? Sou o filho mais velho da dona Luísa, né? Eu acho que o primeiro insight de empreendedorismo que eu tive na minha vida, minha inspiração empreendedora foi minha avó. Minha avó, ela fazia pão todo dia pra gente comer, porque ela adorava cozinhar. E a gente morava num bairro, tinha muitas casas, não tinha padaria como é hoje. Então, quando aquele cheiro de pão saía pela janela, muita gente vinha ali perguntando se ela não vendia. E ela dava pão. Olha.
Ela dava pão para todas aquelas pessoas, para toda aquela comunidade. E até um dia que ela começou a vender os pães dela. Fazia pão de queijo, fazia pão doce. A minha tarefa ali com 5 anos era passar o melado na rosca que ela fazia. Melado de coco e, e açúcar derretido. Aquele melado Já era um assistente da sua avó já. Era assistente da minha avó. Então ela... e uma das coisas que eu enxergava nela, assim, ela nunca estava sem dinheiro. Ela sempre tinha dinheiro, porque ela sempre fazia essas coisas. Tinha uma latinha, tinha lá, embora nunca faltou nada, né? Meu avô sempre proveu tudo, mas ela era administradora daquilo ali. Mesmo sem precisar, ela estava sempre fazendo isso. Indiretamente, naquele momento eu não percebia isso, mas depois eu vi. Se eu tivesse que pegar um insight, cara, quem mais me incentivou a empreender foi a minha avó. E várias coisas ela me ensinou. Porque perto da casa dela começou a construir uns prédios. Prédinhos pequenos, naqueles prédios reuniam-se o quê? Muitas pessoas trabalhando nessa obra. Um dia eu passei lá, tinha um monte de gente vendendo coisa. Vendendo coxinha, vendendo pastel. Eu voltei para casa com 8 anos, falei, vó, faz uns pão de queijo aí que eu vou vender lá naquela obra. Ela falou, não, você tem que ir para a escola. Eu falei, tá bom, eu vou para a escola, mas no período que eu não estiver na escola, eu vou lá. Eu quero ir lá vender pão de queijo lá, eu acho que eu consigo vender. E aí ela fez e eu fui. Foi a primeira aula de crédito, tá? Porque ninguém tinha dinheiro para pagar. Eu tinha que vender fiado para receber no sábado. Porque todo mundo vendia fiado para receber no sábado. Né? E aí eu tinha que assumir o risco de dar o crédito e continuar, ali, né? e continuar indo lá todo dia, entregar o pão de queijo e receber no sábado. E assim eu fiz. Foi muito legal essa jornada. Até que um sábado eu fui soltar pipa com meus amigos. Não fui lá receber o dinheiro. Falei, cara, todo mundo trabalha na segunda-feira. Segunda-feira eu já vou lá vender e já recebo. Beleza, assim foi feito. Fui soltar pipa, não fui para a fila esperar as pessoas receberem. Cheguei na segunda-feira. Nesse dia eu entendi o que era inadimplência. Porque a minha procrastinação diante de cuidar de uma tarefa importante, pensar na recreação, levou para um problema. Na segunda-feira ninguém tinha dinheiro. Eu já tinha gasto dinheiro. E aí eu tinha que tomar uma decisão ali, continuar vendendo para o cliente inadimplente. Para o cliente inadimplente ou parar de vender e voltar com o meu isopor cheio. Falei, eu vou ter que continuar vendendo. Vou ter que continuar vendendo. E aí eu cheguei para minha avó, quis contar uma mentira. Falei, vó, o pessoal não recebeu. Ela falou, sério? Amanhã eu vou com você lá para confirmar isso. Eu falei, não, deixa eu falar a verdade. Uma mentira de perna curta aí. Não tem como. Eu não... muitos, ou quase todos, não tinham dinheiro hoje. Como eu não fui receber sábado, hoje ninguém tinha dinheiro para pagar. E aí eu fui. Quando chegou no sábado, quem era a primeira pessoa que estava lá? Você. Eu, sentadinho, esperando eles receber. Só que aí quase 20% das pessoas tinham sido demitidas no meio da semana. Então ali eu entendi o que era perda. E aí eu cheguei para minha avó, falei, vó, recebi bastante, mas ficou um pouco para trás. Não tem problema, eu vou descontar da sua comissão. Tive que pagar. Então, foi muito importante isso para mim. Tá? Foram lições simples, corriqueiras do dia a dia, que naquele momento eu não percebia, mas que analisando toda a jornada, eu acho que ali foi o primeiro insight, né? Aí eu fui trabalhar em escritório de contabilidade, depois comecei a namorar minha esposa
com 18 anos a gente tinha, nesse escritório. Nos casamos aos 22 anos, estamos juntos. Durante todo esse período, eu falo assim, olha, você já consumiu mais da metade da minha vida, né? Desses 50 anos que eu vou fazer esse ano, 32 anos nós estamos juntos, né? E disso veio 3 filhos, né? O Matheus, o Tiago e a Cecília. Eu acho que empreender na família, né? Fazer isso também junto, acho que isso também é uma parte do empreendedorismo e talvez é onde a maioria dos empreendedores falham, né? Não conseguir fazer esses acordos corretos. Porque algumas pessoas falaram mentira e muita gente acreditou que existe equilíbrio nas coisas, né? E não existe, não. Quando você tiver endereçado para um propósito, aquilo que vocês acabaram de falar, para você chegar nesse propósito, vai haver um desequilíbrio. Você vai ter que desequilibrar outras áreas para criar uma disrupção. Não tem como equilibrar tudo e levar tudo, senão vai suportar o peso. Então, como é que não quebra, né? Com toda essa relação, filho, esposa, criação, você tem que saber o que é importante, fazer os acordos com todos eles e todo mundo está comprado nesses acordos. Aí vai embora. Falei que ia ser uma aula. Só aqui eu já peguei insight que é igual o JJ falou, a partir do momento que você tem um insight poderoso, você pode levantar e ir embora. Eu já poderia levantar, porque olha o que ele falou, como é forte. E fica para você, empresário. E todos buscam muito equilíbrio. Mas quando você tem um propósito forte, às vezes tem que gerar o desequilíbrio para gerar o crescimento. E a segunda coisa que é muito importante, que eu aprendi a duras penas sendo empresário, é fazer os acordos claros com a sua família. Que é importante. E se você for claro com a sua parceira, com seus filhos, eles vão entender. Porque no final do dia você está lutando por eles também, né? Família, Quando você vencer, todos vencem. Perfeito. Né? O desfrute é para todo mundo. Mas as pessoas precisam estar compradas no processo de construção. Porque se eles não estiverem comprados no processo de construção, não vai haver desfrute. Porque vai haver uma ruptura antes. Perfeito. Tá? Ô Paulo, e isso sempre foi muito claro para você e foi leve, porque você falando parece que você tem muita leveza, equilibrando aí todas as coisas. Ou você aprendeu isso de uma forma ali um pouco mais desafiadora? Foi desafiador. Porque quando você começa a empreender, eu comecei minha carreira empreendedora jovem e tive muitos acertos. As coisas parecem que tudo dava certo para mim. Tudo que eu colocava a mão, a coisa avançava. E é ruim quando isso acontece, é um componente perigoso para quando a gente é jovem, tá? Não tem tanta experiência e não sabe... Sabe uma coisa que eu aprendi depois de um tempo? É assim, múltiplas fontes de renda. Esse é o sonho de todo mundo. Quero construir múltiplas fontes de renda. E aí você sai fazendo coisas em segmentos totalmente diferentes, que não tem relação com o outro. Eu cheguei a empreender ao mesmo tempo em agropecuária, indústria de recapagem de pneu, de borracha, escola de curso profissionalizante, fomos a maior escola do Mato Grosso, loterias da Caixa e empreendimentos imobiliários. Simultaneamente. O que tem a ver uma coisa com a outra? Mas eu estava fazendo isso ao mesmo tempo. E durante um tempo, aquilo estava dando certo, porque eu tinha energia para trocar por aquilo. Quando eu tive que me afastar por um problema de saúde do meu filho, aquilo tudo ruiu, porque não tinha quem tocava aquilo. Não tinha mais a sua energia ali na frente dos negócios. Não tinha energia, não tinha relação uma coisa com a outra. Não se conversa, né? São ramos distintos. Aí eu descobri uma frase que o Warren Buffett fala muito, e depois eu descobri que não é dele essa frase, é do Andrew Carnegie. O Andrew dizia o seguinte: coloque todos os ovos numa cesta só
mas toma cuidado e vigia a cesta, para que nenhum idiota meta o pé nela. Tá? Então, você precisa de foco primeiro. Você precisa acertar uma coisa. Tá? E isso tem que estar ligado ao seu propósito. Naquele momento eu não sabia disso. Eu achava que tinha que ter as coisas desse jeito. E depois, como eu descobri isso? Que não era, que aquilo era o jeito errado de construir múltiplas fontes de renda. Observando na natureza. Como um rio é formado. Vai no rio Amazonas. Vai no começo dele lá. É uma nascente. Ao longo do trajeto, outros afluentes vão encostando nele, pela importância que ele tem. Você não tem um rio da Bacia do Prata correndo para a Bacia do Pantanal, não. E nem do Prata para o Amazonas. Não tem. Cada um vai correr para o seu lado. Então, se você estiver tentando fazer, no início da sua jornada, coisas muito diferentes, você não tem energia para trocar. Você não consegue treinar pessoas para dar continuidade. Você não consegue nem saber o que está acontecendo em alguns momentos. Tem um monte de funcionário, cada um focado numa coisa. Não funciona. Não funciona desse jeito. Perfeito. Se a gente observar na natureza, fica fácil identificar as coisas e aplicar na nossa vida. Então hoje, quero foco nas coisas e só faço negócios que tenham relação, que consiga engrandecer o nosso ecossistema, gerar oportunidades dentro do nosso ecossistema. E aí eu descobri uma coisa. Lá atrás, eu imaginava que eu tinha que estar falando sim para tudo. Então aparecia uma oportunidade, eu tinha caixa, eu tinha dinheiro, eu tinha crédito, as pessoas confiavam em mim, vamos. Hoje o maior desafio é ficar falando não. O tempo inteiro tem que falar não, muita coisa. Porque tem muita coisa. Então o maior desafio do empreendedor que começa a ter sucesso é falar não. Tá? Porque se você não tem clareza esse propósito, Fernando, que você falou, seu olho brilhou na hora que você fala do seu propósito, você vai desviar. Você vai flertar com outras coisas que não tem nada a ver com o seu propósito, não tem nada a ver com o core do seu negócio. Isso vai roubar energia e você não consegue chegar onde você tinha que chegar. Perfeito. Falei que seria uma aula. É muito difícil chegar nesse entendimento dessas coisas que você falou. Geralmente, a pessoa erra e erra bastante para chegar nessa conclusão. Então já fica mais 2 insights, na verdade. Primeiro, eu ouvi, eu não sei se eu comentei com você, essa semana falando sobre isso, que a pessoa tem que ter o big win, que é alguma coisa grande e todas as outras coisas têm que converger para isso. Por quê? Por exemplo, é normal um empresário começar a ter sucesso, às vezes, a primeira coisa que ele faz é começar a entrar na construção. O cara tem uma loja, tem a Avante aqui que mexe com crédito, tá dando certo. Vou começar a construir umas casinhas. Qual a relação no meu Big Win que tem construir casas? Cara, não tem nada a ver. Você começa a dissipar seu foco e aí você perde foco onde é seu motor 1, que é seu principal negócio. Então, assim, já é um conselho super valioso, cara, que a maioria dos empresários realmente erra nessa falta de foco e não consegue ter clareza nos porquês. Então, assim, qual é a grande dica que eu acho que o Paulo falou ali? Foque no seu negócio, tenha seu grande negócio e só fale os sims para o que converse com o seu negócio, maior que o seu negócio principal. Que aí entra o segundo erro do empresário e até do ser humano. A dificuldade de falar não. Até por querer agradar as pessoas e nem sempre o mais respeitado, ou quase nunca, é o cara que fala sim. Às vezes a pessoa mais respeitada é o cara que sabe se posicionar e fala os nãos necessários. Então, já... Eu falei que ia ser valioso, né? Esse que o pessoal não viu antes de começar o podcast, né? Já teve um podcast antes do podcast. Com muita troca boa. Você imagina o porquê que isso acontece, Fernando? Por que as pessoas erram, né? A maioria das vezes. Eu percebi isso convivendo com inúmeros empreendedores. Ou você empreende
por desejo, vontade de transformação. Então você encontra um propósito para aquilo e aí se alinha. Ou você vai pela obrigação. Muitos empreendedores hoje ainda estão empreendendo por obrigação. Nessa jornada, alguns deles encontram propósito. E aí eles vão fazer coisa muito grande. Aqueles que só ficam pela obrigação, eles têm muitos fatores detratores, né? Eu costumo dizer o seguinte: a primeira coisa que qualquer empreendedor precisa falar é bem do seu negócio. Jamais fale mal do seu negócio. Perfeito. Tudo que a gente... Eu faço essa comparação com meus filhos, né? Deus é o nosso pai. Então vamos comparar a nossa relação com os nossos filhos como Deus tem com a gente. Então, se alguma coisa acontece com o seu filho, o que você quer fazer? Tirar dele. Seu filho fala, essa escola tem uns amigos muito ruins, você quer tirar o filho da escola. Aquela galera ali não é boa para mim, eu não estou me sentindo bem, você quer tirar ele dali. Se ele estiver sentindo dor, você queria trocar de lugar com ele, para ele não sentir aquela dor. Qualquer coisa que atrapalha a vida do seu filho, você quer tirar dele. Quer poupar, né? Qualquer coisa que ele reclama, você quer resolver na hora. Deus, sendo nosso pai, ele faz a mesma coisa. Começa a reclamar da sua esposa, daqui a pouco some. Começa a reclamar do seu marido, do seu namorado, daqui a pouco... Começa a reclamar do seu negócio. Começa a reclamar do seu carro. Começa a reclamar das oportunidades. Olha. Deus vai tirando da sua vida tudo que você não é grato. Tudo que você reclama, você perde. Então, quando a gente começa a entender isso, se você está empreendendo em algo que não te dá, que você não encontra dentro daquilo o propósito para continuar avançando, você tem que sair, tem que trocar, até você encontrar algo que queima no seu coração. Aí nunca mais, pode ter problema, pode ter não sei o que, nada você vai reclamar. Você vai acordar satisfeito, grato. Estou indo para lá, vou abrir essa porta aqui hoje e vamos comemorar a vitória de mais um dia que nós ganhamos. E isso muda o jogo. É isso que determina quem vai vencer, quem vai prosperar e quem está na faixa dos perdedores. Tá? Isso tem até a ver com a origem da palavra, né? O significado dela, na verdade, que as palavras que são é de fazer novamente, né? Então, por exemplo, reestruturar. Você vai estruturar de novo. E o reclamar, você está clamando de novo por aquilo. Ou seja, você está pedindo para que outra coisa, às vezes, negativa aconteça, né? Antes de começar o episódio, a gente estava falando, entramos um pouco no assunto de mentalizar e tudo mais, né, Paulo? E você comentou que esse é um assunto que você gosta bastante, Sim. né? Desde sempre você gostou desse assunto? Você teve, eu não sei se é sobre a lei da atração mesmo. Sim, a lei da atração, ela confundiu muita gente, né? Porque ela é uma lei secundária, né? A lei primária é a vibração, né? A lei da atração é uma lei que, por conta do livro, né? E aí muita gente comentou, é muito importante entender, está dentro das 11 leis do universo, uma delas é a lei da atração, mas a lei originária, a lei primária disso é a vibração. A vibração é o sentimento. Então, como a gente não sabe ler a vibração, eu não consigo, com o meu olho, enxergar, eu posso até perceber, eu posso sentir a vibração de vocês, a alegria, a felicidade eu consigo, a tristeza eu consigo. Então, os sentimentos é o nome que nós apelidamos às vibrações. Então, aquela vibração que você está, se ela é de tristeza, se ela é de constrangimento, se ela é de alegria, se ela é felicidade extrema, aquela é a vibração que você está. E aquela vibração é o que você atrai. Você não consegue atrair coisas que estão desconexas com a sua vibração. Não tem como. Então, se você começa a desejar algo, começa a sonhar com algo, começa a ter certeza que aquilo vai acontecer com você, não importa o tempo. Aquele tempo é uma preparação, tá? Até você chegar lá. Você precisa só passar por esse tempo.
o tempo de preparação, que ele vai acontecer. Se ele nasceu na sua cabeça, tudo que você visualizou na mente é o primeiro processo, né? Eu penso, depois eu visualizo, depois eu falo. As coisas no mundo foi feito pela palavra. Então eu preciso falar das coisas que eu acredito, das coisas que eu desejo, das coisas que eu quero. Tem que verbalizar. Depois, o quarto, eu escrituro. E depois eu tomo posse. Esse é o processo das 5 etapas de criação de qualquer coisa. O mundo, tudo foi feito por isso. Tá? Você pensa, Pensa, visualiza, fala, você fala, escreve, você escreve e toma posse. Toma posse. É sempre assim. Em tudo, você pode Qualquer voltar. coisa nasceu assim. Qualquer coisa nasceu. Pega e olha, né? Sempre assim, né? Ah, mas eu não vi o prédio que eu projetei. Viu, sim. Se você não conseguisse enxergar aquela imagem, eu já vi várias pesquisas, as entrevistas do Oscar Niemeyer, ele contando as formas como ele desenhava, porque que ele fazia. Aquilo estava na mente dele e ele conseguia ver aquilo, para depois escriturar. E daquilo se transformava em algo real. Era todos assim. Se você não tiver isso nessa sequência, o mundo foi feito assim, né? Não vai funcionar. Mais uma lição. Bom, só para retomar seu caminho do empreendedorismo, quais foram os seus próximos passos? Quanto tempo você está nessa jornada? E onde veio a Confrapag? Então, eu vim para Campinas em janeiro de 2015. Assim, num momento, jamais eu imaginava que eu viria para São Paulo. Jamais. Eu vendi uma vez uma área minha para um industrial aqui de São Paulo, recebi vários imóveis, vendi tudo para comprar coisa no Mato Grosso. Porque nunca eu ia viver em São Paulo. E depois de passar quase 60 dias de férias com meus filhos nos Estados Unidos, chegamos no Brasil, janeiro de 2015, e o meu filho mais velho ficou doente. Nós chegamos no sábado, domingo eu levei ele para o hospital e saí com ele de lá na quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2015, de UTI aérea aqui para São Paulo, porque ele estava com leucemia, né? Nesse dia eu comecei a entender a relação de problema. Até então, até então eu não tinha essa relação clara de coisas que são realmente problema. E depois de um tempo eu percebi que aquilo na verdade também era um trabalho de Deus na minha vida, para mim. Lembra que eu disse que no início da minha jornada tudo que eu fazia dava certo? Tudo que você faz dá certo. O que você fica? Prepotente. O ego alto. Tudo que eu ponho a mão dá certo. Eu dou conta de fazer qualquer coisa, né? Eu tinha controle das coisas. Eu achava que eu tinha controle das coisas, né? Como todo mundo acha. Por quê? Cara, quando eu me casei com 22 anos, nós já tinha a nossa vida organizada. A gente tinha tudo que uma pessoa jovem de 22 anos só ia ter. Tinha casa, não devia nada para ninguém, tinha carro, trabalhava, ganhava dinheiro e já viajava. Eu era tão prepotente que na minha festa de casamento eu não deixei nem meu sogro ajudar. Que era ele estar casando a filha dele. Que eu queria fazer do nosso jeito. Minha esposa ia lá, nós que organizamos tudo do nosso jeito. Então eu tinha controle das coisas. Tudo que eu ia fazer era tudo organizado e dava certo, né? Eu cheguei nisso, que controle eu tinha dessa doença? Nenhuma. Ali foi a primeira vez que eu falei, cara, eu não tenho condição de segurar isso. Preciso de uma força maior que vai resolver esse problema. E quando eu larguei e fiz só a minha parte, que isso também é um problema,
As pessoas querem que Deus faça tudo. Ele não faz. Nada multiplica do zero. Tá? Você tem que fazer a sua parte. Então a minha parte como pai era: onde é o melhor lugar para meu filho estar? Todos os recursos disponíveis que precisar para ele estar, eu vou colocar. Tudo que eu precisava fazer, eu fiz. E vi Deus fazendo a parte dele de uma forma maravilhosa. Ele hoje tem 21 anos, está no 3º ano de medicina, decidiu ser médico por causa dessa doença. Espero realmente que ele se dedique aí a salvar a vida de outras crianças. Ele é um milagre de Deus, porque quase todos os processos de leucemia, a medula para e você precisa de um transplante, né? A medula dele voltou a funcionar. Ele não precisou de transplante. Ele não tem mais nada. Ele né? tinha doença e... A medula dele voltou a funcionar normalmente. Agora ele precisa ir no hospital só a cada 3 anos. Nem precisa mais. O ano passado foi o último ano que ele foi, uma vez por ano. Está totalmente remido, não tem problema nenhum. E isso me ensinou muito, né? Primeiro, não querer controlar tudo. A gente não tem controle das coisas. A gente tem que fazer só a nossa parte. Se você tiver controle de tudo, para que você precisa de Deus? Onde Ele vai entrar na sua vida? Tem que ter Se naquela sua lista todas as tarefas são suas, tá faltando algo. Você dá conta de tudo, vai sozinho. Hoje eu não quero dar conta de tudo, não. Mas tudo que eu tiver que fazer, eu vou fazer. Mas ali tem um espaço gigante de coisas que eu não consigo fazer. Eu não quero fazer e sou totalmente dependente dele, né, o passo na minha vida. de fé, né? Você dá o passe, Deus dá o chão. É isso aí. Você faz a sua parte e ele é dele. Quando Jesus fez a primeira multiplicação, se você ler, não tinha escassez. Nenhum dos discípulos falou assim: onde nós vamos arrumar o dinheiro? Não, por isso vai custar 200 denários. É justo gastar todo esse dinheiro? Então o que era? Quem fala isso tem o quê? Tem o dinheiro para gastar. Eles não pediram emprestado. A bolsa do Judas estava cheia. Ele era o tesoureiro. Para que ter um tesoureiro se não tem dinheiro? Então é uma bobagem acreditar que eles eram escassos. Nunca teve escassez. Aí Jesus fez o quê? O que vocês têm aí? Tinha uns peixes e uns pães. Era o início. Se eles falassem, não tem nada, então pode mandar o povo embora. Não vou fazer nada também. Falando, não tem como multiplicar do zero. Não tem como multiplicar do zero. Não tem como multiplicar do zero. Então eles tiveram que ter uma parte. Qual que era a parte deles? O que vocês têm? Tem um peixe aqui, tem 2 peixinhos, 5 pães. Traz aqui. Vamos ver o que nós conseguimos fazer com isso. Entendeu? Encheu o cesto. E sobraram 12, ainda cheio. E todo mundo comeu. Então é assim que tem que ser na nossa vida. Se você dá conta de fazer tudo, então vai sozinho. Agora, se você quer que Deus faça tudo, Ele não vai fazer. Porque quem não tem, até o que tem vai ser tirado. É a sua obrigação multiplicar os talentos. Tá? Então você recebe, sai imediatamente, vai aplicar. Então no empreendedorismo é assim também. O que a gente vê? As pessoas clamando por oportunidade. Quando elas têm uma oportunidade, elas não querem fazer a parte delas. Elas não querem. Elas esperam que outros façam o que ela deveria fazer. Não funciona assim. No empreendedorismo, a primeira camada é da decisão. Decidir, tomar o risco de empreender. Não é uma tarefa fácil, não. Mas vale a pena. E a partir do momento que você tomou aquela decisão, se manteve firme nela, o processo começa a acontecer. Aqui na Confrapag, nós iniciamos, quando eu vim para cá, uma empresa que eu sou sócio ainda, mas que nós vendemos para um fundo americano, também de pagamentos. E em 2020 nós iniciamos um modelo da Confrapag, que é
levar acesso a quem quer empreender em um negócio com baixo investimento e com alto poder de ganho, né? Alto poder de ganho, poder de transformação. A nossa missão é transformar a vida financeira de milhares de famílias no Brasil. E a gente tem feito isso, né, nesses 5 anos. E aqui, desde o início, foi um aprendizado que eu tive de observar as coisas em ciclo. Tá? Então, nós vínhamos numa jornada de muito sucesso durante 5 anos. E qual que é o natural quando você está acostumado a fazer uma coisa? Continuar fazendo. Mas o ciclo número 1 de qualquer negócio é aprendizado. O ano número 1 você precisa se dedicar a aprender. Esse é um erro comum dos empreendedores. Eles chegam para empreender em algo, no primeiro ano ele quer carregar tudo que ele sabia dos negócios anteriores. Não dedica tempo a aprender aquilo. Tá? Se você não dedicou certinho para cada ciclo, vai ter problema. Então, o primeiro ano nosso era, cara, aprender. Mas aprender algo que você já sabe? Não, a gente precisava disruptar. Precisava criar um modelo novo. Um modelo de acesso diferente do que a gente tinha. E o Toffler dizia que o maior problema, né, do ser humano, o analfabeto do século XXI, não é aquele que não sabe ler e escrever, mas é aquele que não consegue desaprender para reaprender. Então, esse é o mais difícil. Tá? Então, a gente precisa quebrar isso. Esse desaprendizado foi muito difícil para mim. Imagina alguém que ainda está vencendo essa parte da prepotência. Fala, cara, eu preciso aprender coisa nova. Porque nós precisamos criar um modelo novo. Então, o primeiro ano é o ano do aprendizado. E a gente começou. O segundo ano é o ano de servir. Jesus disse que o maior é o que serve. Então, todo mundo está no segundo ano. Você tem que servir o ecossistema com tudo que você aprendeu. As pessoas que não servem têm um grande problema por terceiro ano. Porque o que você aprende e serve no segundo ano, no terceiro ano vai gerar as conexões. Começa a voltar. É o ano da aliança. Ele acontece no terceiro ano. No ano da aliança, é um grande problema para quem não tem propósito claro. Porque se você não tem um propósito claro, definido, as pessoas vão te puxar para o delas. Você vai se aliançar com gente que não é igual a você. Você vai, a amálgama não fecha, não tem, não dá liga. Porque você está trazendo pessoas que não têm o mesmo propósito que você. Isso só dá certo se você aprendeu, serviu, você vai se aliançar com as pessoas certas. Qual é a essência da aliança correta? Que é o que muita gente me pergunta. Cara, mas eu como empreendedor, como é que eu sei com quem que eu tenho que aliançar? Quem são as pessoas que eu tenho que me conectar? Observa 2 coisinhas, tá? Essas 2 coisinhas estão lá no Antigo Testamento, no Gênesis. Quando conta a genealogia do povo, logo depois de Noé, aparece um cara chamado Nimrod. E logo na frente do nome, sempre vem assim, fulano, filho de cicrano, fulano, filho de cicrano. Ninguém tem nenhuma relação, nenhum adendo. Quando chega nesse cara, eles falam assim, Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Porque esse foi um cara poderoso. O que esse cara fez? Ele descobriu que o povo tinha linguagem. Falava a mesma língua. E conseguiu criar unidade. E com isso eles começaram a construir a Torre de Babel. Foi a segunda vez que Deus veio para a terra. Ele vinha só falar com Adão. Descia do céu, trocava uma ideia com Adão e ia embora. Nesta ocasião, ele olhando de cima, falou, caramba, o que esse povo está fazendo? Ele não queria destruir o povo, ele não queria destruir a torre, estamos falando cerca de 7.000 anos, tá? Não tinha guindaste, não tinha cimento, não tinha ferro, e eles estavam fazendo uma torre que já estava chegando no céu.
E aquilo chamou a atenção de Deus. Vou lá ver o que esse povo está fazendo. E o que está escrito no versículo seguinte? Este povo fala a mesma língua e estão em unidade. Em breve, nada poderá detê-los. Então, quando você vai aliançar com pessoas que têm propósito, tá? Que têm linguagem, falam a mesma coisa, tá? E tem unidade, ali você tem uma aliança. Ela não é inquebrável, tá? É inquebrável, né? Você não sabe onde começa nem onde termina. Então, esses 3 primeiros anos, eles são muito importantes para isso, na vida do empreendedor, para ele entender com quem aliançar. Logo em seguida, 4º ano é o ano da oportunidade. Também muita gente comete erros aí. Porque no ano da oportunidade, o 4º ano, aquelas primeiras sementes que você plantou começam a dar fruto. E as pessoas acham que pode comer aqueles frutos. Aqueles frutos não podem ser. Eles são frutos apenas da sua subsistência. Você deveria replantar todos eles. Se você puder replantar tudo, replante. Mas é no 4º ano que aparecem as oportunidades. E aqueles frutos pequenos ali podem ser a semente que vai ser plantada numa oportunidade dentro do seu ecossistema. Isso sempre acontece no 4º ano. Só que a falta de entendimento, aqueles primeiros frutos vislumbra o empreendedor e ele sai gastando, sai fazendo coisa, tirando o dinheiro de dentro da vaca leiteira. E aí vai acontecer o quê? Talvez isso deve ser um dos erros mais comuns que você vê por aí nos empresários. Também, tá? É um erro bem comum por falta desse entendimento. E no ano da oportunidade é um ano que aparece muita coisa, Fernando. Muita coisa. Todo mundo vai te oferecer uma coisa nova, porque você já tem um pouquinho de sucesso, aquelas suas plantinhas já tem alguns frutos, as pessoas já veem esses frutos e todo mundo quer te oferecer alguma coisa. Esse, no 4º ano, é o ano que mais você tem que falar não. E aí vem o 5º ano. É o ano que nós estamos. O que a gente tem no 5º ano? O ano da perseverança. Tá? É o ano que você tem que insistir no seu propósito. É o ano que... A estatística do Sebrae é quando? 5º ano. É o ano mais difícil. É o ano mais difícil. É o ano da perseverança. É o ano que você tem que, cara, não ter dúvida do que você plantou ali atrás. Ela está germinando. Só que os frutos ainda são poucos. Você não deve comer deles. Só viva deles. Só, se alimente deles. Não precisa passar necessidade. Mas você devia reinvestir todos eles. Porque aí você vai chegar no 6º ano. O 6º ano é o ano da exponencialidade. Sabe aquele que está escrito na Bíblia, que você vai receber uma medida cheia, sacudida, recalcada e transbordante? É no 6º ano. Se você passar pelo 5º ano perseverando. O 6º ano é o sonho do empresário. O 6º ano é o ano... Vem em mim 6º ano, hein? O 6º ano, se você... Lembra de José do Egito, que era administrador do faraó? Se você ler ali a história dele, quando ele identificou as 7 vacas gordas, tal, ia ser os 7 anos de fartura. No início, o que ele fez? Começou tanta produção, que ele mandou fazer celeiros, mandou fazer cidades, armazém, e ele colocou alguém na porta de cada celeiro para contabilizar quanto tinha de alimento em cada celeiro. Tinha um cara anotando, entrou tantos quilos hoje, tantos quilos, tal, e estava armazenando isso. Chegou uma hora que tinha tanta comida estocada, que ele fala bem assim, ó, parem de anotar, só guarda, põe para dentro aí, não precisa anotar mais nada. Foi no 6º ano. Tá? Ele tinha essa sabedoria. Se ele continuasse anotando, a bênção ia parar. Ele tinha uma planilha, só ia chegar o que tinha na planilha dele. Era a meta dele. Então, o 6º ano é um erro do empresário ficar criando meta para o 6º ano. Deixa explodir. Você não quer a bênção transbordante? Então, só faz sua parte.
e deixa ele fazer a sua. Cara, que legal. E o 7º ano é o ano do desfrute. É aí que você tem que desfrutar, porque é um ano que você tem que repensar muita coisa. Então você precisa desse tempinho para desfrutar. Quando a Bíblia diz que no 7º dia Deus descansou, o descanso é desfrute. Ele tinha feito tanta coisa legal que ele precisava de um dia para olhar para aquilo, né, e falar, vou contemplar a obra da minha criação. Não foi que ele parou de trabalhar, não, mas ele teve um tempo de desfrute. Então, no 7º ano é o ano do desfrute, porque depois começa um ciclo novo. Cara, você precisa estar preparado. Você vê que tudo é um aprendizado bíblico, já existiu, já foi feito. Só que ninguém ensina pra gente. E não ensina, e muita gente não enxerga ou não vai atrás de buscar, né? Porque todo mundo espera que o conhecimento venha, mas como você falou, é uma coisa que a gente acredita muito. O 1º ano, aprendizado. 2º, servir. 3º, aliança. 4º, oportunidade. 5º, perseverança. 6º, exponencialidade. Exponencialidade. E 7º, desfrute. Eu tenho certeza que o empreendedor que seguir isso, e principalmente ali no começo, que ele geralmente ele para ali, igual você falou, no 4º, 5º ano, que muitas empresas morrem, se ele aprender bem. 2º, se ele souber servir, que muita gente não sabe. Muita gente só quer. Muita gente não serve. No 3º ano, fazer as alianças corretas. Eu acho que se fizer essa trinca bem feita no começo, dificilmente ele retrocede. Forte, né? Porque Vai chegar as oportunidades. Porque você fez o seu alicerce bem feito, né? Pô, mas legal. é um ensinamento milenar, judaico, mas que não sei. Você falou bem assim, as pessoas não querem aprender. Não tem como aprender sem dor. Nosso cérebro, processo de aprendizado, ele precisa de luta, ele precisa de esforço mesmo. Não é uma coisa que você aprende do nada. Eu estava lendo esses dias um estudo, uma sala de aula. Eu vi esse estudo na minha turma de Harvard. Quando eu fiz Harvard há 2 meses atrás, eu fiz um curso de estratégia e inovação em Harvard. E aí eles estavam falando sobre IA. Eu visitei no MIT o primeiro laboratório onde a inteligência artificial nasceu. Tá? Olha isso. Você está percebendo, né? A potência é uma aula. Isso aqui. E sabe uma coisa interessante nesse estudo? Eles pegaram a sala, dividiram a turma em 2 grupos e deram uma equação matemática para eles desenvolverem. Um grupo podia usar IA, o outro grupo não podia usar IA. O grupo que podia usar IA fez muito rápido. Demorou ali um tempo, mas fizeram, né? Entregaram um resultado. O outro grupo demorou mais, mas eles também chegaram na mesma conclusão. Entregaram o trabalho depois de algumas horas trabalhando junto ali. E foram embora. Passado um ano, eles reuniram os 2 grupos. Eu tô sorrindo porque eu vi esse estudo também. Eu tô associando o que é. E perguntaram para o grupo que usou a IA: vocês lembram do que naquele dia? E eles deram um insight. Naquele dia do ano tal, nós nos reunimos aqui nessa mesma sala e esse grupo estava junto. Como é que foi o desenrolar da aula? As pessoas não lembravam. As pessoas não sabiam, assim, ou sabiam muito pouco. Algumas pessoas sequer lembravam da equação. Algumas nem lembravam que tinham estado reunidas com aquelas outras. Aí eles pegaram essa mesma pergunta para o grupo que fez na raça.
todos eles começaram a lembrar de insights e começaram a dar risada um do outro. Pô, você lembra? Você queria ir para esse caminho, aí nós falamos para ir por esse, que ia ser melhor, e aí a gente foi, e aí nós conseguimos resolver uma parte, e depois conseguimos resolver a outra, e depois estava tudo errado, nós tivemos que voltar atrás, e depois ir de novo. A mente humana precisa trabalhar para aprender. Teve um processo de dor. Precisa de forte. Dor. Ela não aprende sem dor. Não aprende. Tá? Então, o processo do empreendedor que está começando, a dificuldade, aquele teste que você está passando agora, dependendo da jornada que você está, é necessário para que você consiga avançar. Legal. Porque aquilo é onde... Como cria músculo na academia? Treino, como cria resistência na corrida? Correndo. Comendo McDonald's. Não vai. Coca-Cola. Não vai ser, né? Uhum. Então, esse processo de dor que cria músculo é igual na mente. Você sabe que o que eu tinha visto foi similar a isso, mas eles reaplicaram depois uma outra equação para as pessoas fazerem. E quem tinha feito sem a IA, tinha feito só ali na base do raciocínio, teve mais facilidade para fazer depois, porque o cérebro já estava treinado de fazer aquilo do que quem tinha feito com a IA. Incrível, né? Esses nem lembravam que tinham feito. Nessa parte do conhecimento, a gente tem um consenso aqui que a gente entende que muitas empresas quebram por falta de conhecimento. Eu só não faço aquilo que eu não sei. E todo dia chega um desafio diferente e a pessoa não sabe, ela trava ali no ponto que ela não sabe. Você acha que é falta de entendimento do empresário, que ele não, na sua maioria, hoje tem muitos movimentos, a gente participa de alguns, você falou de starts, muitas coisas que você faz, mas na maioria dos empresários, você acha que falta entendimento para não buscar isso, não vê em valor? O que você acredita que acontece devido a ser uma coisa tão importante que a gente vê e a maioria não faz? Existe um processo de mentalidade que você precisa romper para você buscar ajuda. A gente acha que a gente consegue fazer tudo sozinho, né? E o empresário que empreende sozinho, e aí a maioria dos milionários atuais são empresários, são milionários que empreenderam do zero. Se você olha para o aspecto de pessoas vencendo, não são mais herdeiros, são pessoas que venceram do zero. Legal. Essas pessoas tiveram que romper barreiras e ir atrás de aprendizado. Só que todas elas também passaram por isso. Aquela falsa impressão de que assim, eu estou perdendo tempo que eu não tenho. Sabe assim, eu não posso fazer isso agora. Como eu vou parar uma semana para fazer um curso e é eu que tenho que tocar isso aqui? A empresa não pode viver sem mim. É um grande erro. Se você morrer agora, o negócio ou vai quebrar, e já está quebrado mesmo, ou ele vai viver sem você. Então, você quer ver isso? Não, então, cara, vai buscar conhecimento. Eu acho que aonde nascem os principais insights de observação. Você precisa andar, precisa visitar lugares, você precisa falar com outros empresários, você precisa estar em ambientes que pessoas que viveram os problemas que você ainda não viveu. Perfeito. Porque quando chegar a sua vez, cara, você vai falar, peraí, né? Mas você está ali no campo de observação. E talvez num desses ambientes de observação, um desses insights pode ser o seu próximo negócio. A próxima conexão que vai te levar para o próximo nível. Só que a falsa impressão de que eu não posso sair dali porque se eu sair vai fazer falta, te trava e te trava. Prende. Eu vejo muito disso. Conversando com gente que está começando a empreender, né? Eles sempre têm essa coisa. Mas eu não posso. Não posso viajar porque se eu sair da empresa... Cara... Ele virou até um termo empresidiário.
Tá? Não vire um empresariário. Isso é ruim. Vai acabar com a sua saúde, vai te desconectar do seu propósito, vai te dar tristeza de fazer o que você faz. Vai chegar uma hora que você vai preferir estar trabalhando para alguém. Sim. Né? Se você não desconectar desse ambiente. Olha, e uma das coisas, se teve, né, coisa boa na pandemia, foi isso. Ela ensinou as pessoas que dá para viver remotamente, que você pode acompanhar as coisas de onde você estiver, que os negócios continuaram, né? No mundo não desligou da tomada e desligou depois de um ano. Não, muitas coisas foram continuando. O ser humano se adaptou, né? E os negócios também. Houve uma adaptação, então aproveita isso, né? Para o seu processo de aprendizado ser um pouco mais acelerado, as conexões. O ser humano, ele aprende um com o outro. Ó, quando Jesus preparou os discípulos, ele fez o quê? Quando ele os enviou, empoderado para realizar milagre também. De 2 em 2. É muito ruim andar sozinho. Você vai cair. Então, quando você está num ambiente de pessoas buscando a mesma coisa, a chance de você se levantar e se recuperar rápido é muito maior. Você imagina esses caras de 2 em 2. Como eram as conversas a cada milagre que eles realizavam. Pô, você viu? Olha o que aconteceu com aquele cara. E eles vão ganhando mais coragem. Né? Porque estavam todos no mesmo ambiente. A mentalidade deles estavam conectadas. E aquilo foi aumentando a confiança. E a cada passo que eles davam, eles foram se tornando mais confiantes. Se eles estivessem sozinhos, não tinha tido o mesmo efeito. Você falou aí, e é uma coisa que a gente acha muito forte também, de ambiente. Qual o poder do ambiente na transformação das pessoas, do empresário? O que o ambiente molda? Como ele molda uma pessoa? Eu vou dar um exemplo para você. Você nasceu aqui, em Americana. Eu nasci no Palmeira do Oeste. Palmeira do Oeste. Interior do interior de São Paulo. Interior do interior de São Paulo. 10 mil habitantes. Se você tivesse sido pego com 1 mês de idade e levado para Shanghai, na China, você falava mandarim. Perfeito. E não falava português. Esse é o poder do ambiente. Uau! Tá. Ou seja, te molda completamente. Molda completamente. Então, o empresário que anda com gente só reclamando, ele vai reclamar. Ele só fala de crise, ele só fala de problema, ele só vai... cara, desde que eu nasci, né, eu ouço falar de problema, de crise, de inflação, de não sei o quê. Sempre teve. Sempre teve. E sempre vai ter, né? Tem gente que acha que tá só tendo agora, nunca aconteceu. Você imagina quando o Andrew Carnegie criou o Império do Aço nos Estados Unidos, sendo um imigrante da Europa, um irlandês, chegar nos Estados Unidos sem nada, e até hoje, se fosse corrigir a fortuna, talvez seria o homem mais rico da nossa atualidade. Como que esse cara construiu isso? Saindo do absoluto zero, naquela época. Então é possível para todo mundo. Você vai ter que acreditar e vai ter que correr mais risco que os outros. Né? Só isso. Aí que eu acho que entra o problema. Ninguém quer correr mais risco que os outros e a maioria, eles querem ficar em ambientes de conforto. O ambiente de conforto gera crescimento? Não gera, não. Todo um ambiente de manada é confortável. Né? Então, se eu tenho um pensamento de manada, comportamento de manada, você sempre vai ser aceito. Sempre. A gente vê isso no comportamento dos adolescentes. Né? O adolescente, ele precisa ser aceito pelo aquele grupo dele, mas não tem crescimento ali. Ele só consegue, os que mais crescem são os que conseguem romper com a manada e seguir o caminho que está ligado ao propósito dele, aquela coisa que queima no coração dele. É aquele cara que no início da jornada vai ter que abrir mão do churrasquinho do sábado, vai ter que abrir mão da convivência ali, dos amigos,
Quando os seus amigos de infância, os seus principais parentes começam a desdenhar de você, você vira a piada, é a primeira fase, você é uma piada. Todo mundo fala, Fernando, esse trem seu não vai virar nada. Você é louco. Você é louco. Cara, ó, você não vem mais jogar bola, você não participa de churrasquinho, você tá chato pra caramba. Ixi, Passa o final de semana inteiro só estudando. Vem pra Você cá. tá lendo minhas conversas, hein? Tá, vem pra cá. Essa parte, isso é só uma piadinha para eles. Depois, a segunda fase, eles vão querer te descredibilizar. Quando você começa a ter um pouquinho de sucesso, o comentário deles é: tá fazendo alguma coisa errada. Sempre, né? Tá viajando demais, tá gastando demais, trocou de carro de novo. Com certeza está fazendo algum trem errado. Ali, nessa fase, você já começou a virar um problema para eles. Tá? Porque eles não conseguem aceitar que alguém que saiu ali, que era uma piada, no mesmo lugar, começou a emergir. A tentativa deles é de descredibilizar totalmente. O empresário precisa entender isso. Por isso você vai ter que trocar de ambiente. E para você está numa bolha. Para você ir para outra bolha, você tem que passar um processo de desconforto, porque você vai ter que, como um trapezista, cair num vazio. Ali, aquilo não tem nada que te sustenta e não tem certeza. Você tem que sair daquela bolha e ir para a próxima. Então entra na outra logo. O problema é que o cara sai dessa e não entra na outra. Fica no meio. É um trajeto, né? Aí ele vai ficar rodopiando ali, a chance de ele cair lá para baixo é muito grande, né? E depois você vai virar um terror. E aí eles vão virar o seu fã quando você vira o terror. Porque quando você estiver muito alto, por exemplo, todo mundo que falava mal do Elon Musk quando ele era criança. Ele era dislexo, era um guri estranho, que visitava ali a salinha deles quando eles estavam fazendo as listas telefônicas ali, digitais, que ele e o irmão dele ficavam comendo pizza num quartinho, dormindo e fedendo. 2 dias, 3 dias sem nem tomar banho. Eles eram uns caras estranhos. Hoje quase todos aqueles caras são fã deles. Então se você não parar, essas pessoas um dia vão falar bem assim: olha, o Fernando e a Marina, eles eram aqui da minha cidade, viveram no meu bairro, eu conheci eles aqui criança. É motivo de orgulho. Aí eles vão ser seu fã. Mas no começo, isso é uma piada. Você falou um ponto aí, e muito empresário até põe em xeque que é muito difícil o cara que está de baixo ir para cima. Mas eu entendo que tem esse momento talvez do vazio, que é o momento de romper. Que quem veio de baixo ou do zero tem muita crença, mas ele vai desapegando e vai aprendendo. Mas chega num ponto que bate tanta dificuldade, o cara fala: será que é possível? Você acha que tem alguma correlação ali do cara sair desse ponto? Você acha que é isso mesmo, de sair dessa bolha e para outra logo, que é onde que vai acontecer esse rompimento? Sim. E sabe qual é o maior problema? Porque a liderança é solitária. Total. É a maior dificuldade do empresário. As decisões que você precisa tomar, a maioria é só sua. O maior exemplo que a gente pode ter disso é Jesus Cristo. Lembra que cada tempo ele saía para orar sozinho? Ele saía. E ele saía de perto de todo mundo quando ele tinha que tomar uma decisão difícil. O maior exemplo de compaixão é dele também. Quando ele já sabia, já tinha falado, já tinha explicado tudo o que ia acontecer, o sofrimento, a crucificação, e ele ressuscitaria no 3º dia. Todos eles já sabiam disso, acho que não acreditaram mesmo assim, mas sabiam. Ele falou: eu preciso orar, vou chamar os 3 mais próximos a mim. Chamou os 3 que eram chegados, andava do lado dele. Falou: vou estudar entre os 2, vou pegar 3, vamos comigo. Aí ele falou: fica aqui, eu vou ali na frente orar. Vigiem. Quando ele voltou, ele estava fazendo o quê? Dormindo. Os seus principais soldados não vão suportar a pressão. Você tem que saber disso.
É onde muita gente fracassa. O empresário, nessa hora, ele afunda. Pô, não tem ninguém para me ajudar. Não tem mesmo, filho. Você vai ter que se virar. Vida real. Jesus falou de novo, acorda, vigia. Voltou a orar de novo. Quando ele voltou, o que ele estava fazendo? Dormindo de novo. Dormindo de novo. Se é nós, o que a gente faria? Cara, vamos acabar com tudo. Quebre, embora, vocês não prestam para nada. É o que a gente faz. Vamos brigar, vamos quebrar tudo. Jesus tinha muita compaixão. É o que a gente tem que ter. Nem todo mundo está no mesmo nível de comprometimento, mas eles são bons. O que Jesus fez com eles? Cara, vamos embora, que agora o pau vai torar. Já tomei minha decisão. Já falei com quem eu tinha que falar. E foi junto com eles. Entendeu? Que analogia, né? Não precisou ficar brigando com ninguém. Vocês não me ajudam. Essa conversa aí não resolve funciona, nada. Cara, para quem está no topo, na liderança. Não tem. Então sempre lembra disso. Os momentos mais difíceis, você vai estar sozinho. Tá? Não tem para ninguém. E as suas decisões difíceis, você tem que tomar. E você tem alguma dica para suportar essa pressão? Continua avançando. Não para. Não para. Tá? Só continuar avançando. Se você continuar avançando, não tem como não chegar lá. Não tem jeito. Vai chegar. Tá? Não diminui o ritmo para esperar ninguém. Ah, a turma não está alcançando. Arruma alguém que corre na sua velocidade. Bem baixo. Vai embora. Continua avançando. Tá? Não tem como. Legal. Paulo, vamos entrar um pouquinho aqui em meios de pagamentos. A gente queria entender o que é a Confrapag, o que ela faz e que dor que ela resolve. O que ela é diferente nesse mercado que tem tanta gente? Muito bom. Você imagina o seguinte, nós estamos numa indústria que esse ano deve fazer quase 3 trilhões. Nossa. Trilhões de reais. É uma das maiores, caminha para ser a maior indústria do país. Indústria de pagamentos. Eu não estou considerando o Pix nem boleto. Tá? Estou considerando captura de cartões de débito e crédito. Quando você está numa indústria como essa, a chance de dar certo é muito grande. Então, quando você olha para negócios, procure estar em indústrias gigantes, macros, grandes. Né? Mercado endereçável grande. Mercado endereçado grande. Tá? É um mercado endereçado gigantesco. Quando você olha para esse mercado endereçado grande, né, que problemas você pode resolver? Porque normalmente quando você vai para indústrias, elas estão extremamente consolidadas. Uhum. E nós estamos falando do mundo de preço, de taxa, de MDR, de antecipação, é commodity. Então, o que te diferencia? O problema que você resolve. E aí nós enxergamos isso. O meio de captura, ele deve mudar. Né? Hoje é a maquininha, depois é um TEF, daqui a pouco é o celular. Já vem mudando rápido isso, né? Desde que surgiu o cartão mesmo, quanto que não mudou? Se a gente olha para o mundo, né? Países que nasceram já na digitalização como a China, tudo com QR Code, leitura no celular. Então tem muitas formas. O que nunca vai mudar? Precisa de alguém que conecta a solução a um EC, a um estabelecimento comercial. Sempre vai precisar de gente. As pessoas ainda querem falar com gente. Então nós criamos um modelo onde os nossos licenciados autorizados têm uma gama de produtos. A gente homologa produtos e serviços de inúmeros fornecedores. Qual foi o insight que eu observei para chegar nessa ideia? O McDonald's, o que ele vende? Nada. O que ele fabrica? Nada. O que ele faz? Ele criou um padrão de excelência e homologa os fornecedores. Okay. Quem vende é o franqueado. O McDonald's não faz um hambúrguer, não faz um sanduíche, não faz um alface, não planta nada, nada. Mas ele cuida para que tudo funcione bem. Então a Confrapag, ela faz isso. É o meio do negócio ali que organiza tudo. É conectar os melhores fornecedores de cada coisa, de cada problema que os nossos clientes têm,
para que o nosso licenciado possa dar show lá na ponta, né? E uma vez que você resolve esse problema, tem bastante dinheiro na mesa. Legal. E nós distribuímos muito dinheiro na ponta. A nossa rede fica com até 70% do spread. Então, entre o que a gente compra de um fornecedor e o que a gente vende para o cliente, 70% está na estrutura comercial. Legal. É isso que tem vindo mudando a vida financeira de milhares de famílias, levando pessoas comuns, pessoas que o mercado olha para aquela pessoa e não pagaria mais do que 5, 6, 10 mil reais, no máximo, pelaquela qualificação, e aqui com a gente o cara está ganhando 2 milhões por ano, 3 milhões por ano, família inteira envolvida, né? Com poucos funcionários ou quase nenhum, trabalhando os membros da família. Começa sempre com uma pessoa. Daqui a pouco vem a mulher também, daqui a pouco vem um filho, vem um genro, e isso é uma coisa que me encanta, né? A gente gosta muito disso, família, né? Família é a base das coisas, né? Todas as vezes que Deus direcionava um homem, ele sempre estava... Pega você, sua esposa, quando ele falou para Abraão, sai da sua terra, da sua parentela. Então, a movimentação e a saída de dois, ali um casal que unidos formaram uma família, tem muita bênção. Então, quando eles também juntos têm um propósito, trabalhar em alguma coisa para melhorar a casa, isso também tem muita bênção. Então, a gente está sempre focado nisso, né? E aí nós estabelecemos alguns pilares, né? Pô, tem um mercado endereçado gigantesco, a gente consegue margem, as nossas margens são excelentes, então por isso todo mundo está ganhando dinheiro. E o problema que a gente resolve é claro, a gente está atendendo um público que está mal atendido por quem está no mercado hoje, ou que não tem uma solução específica endereçada para aquele público. Por isso que a gente consegue avançar tão rápido. Beleza, quais são os pilares que a gente precisa para fazer essas peças se encaixarem? Primeiro, gente, né? Todo mundo que trabalha na Confapag ama a gente, tá? Ama a pessoa, gosta de gente, gosta de trabalhar com gente, tá? Segundo, qualificar essas pessoas. Então, o segundo pilar é a universidade. A nossa universidade pega na mão da pessoa, do dia que ela chega até ele se tornar um expert nessa indústria. Por isso que eu falo que aqui dentro é como se a gente fosse lembra dos 300? Ali, né? Essa turma nossa, eles são esses 300. Cada um vale por 1000 aí do mercado. Por isso que eles evoluem tão rápido, tá? E o terceiro pilar é tecnologia. A gente tem muita tecnologia proprietária, a gente avançou muito, né? A gente tem gateway próprio, aplicação do terminal próprio. Não tem nenhuma empresa do mercado que tem a estrutura que a gente tem, tá? Nenhuma. A estrutura de tecnologia, de qualificação e de pessoas que a gente tem hoje. E é isso que faz a gente ser diferente, tá? Porque isso gera resultado. E aí entra de novo uma coisa. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Qual era a comparação que Jesus disse? Pelos vossos frutos te conhecereis. Olha o fruto, você sabe. Então, qualquer um que comparar com a gente, olha o resultado deles, olha o nosso. Pronto. Procura resultado lá e procura aqui o nosso. Quantas pessoas estão ganhando dinheiro lá e olha aqui. Se tiver gente ganhando mais dinheiro aí fora do que está ganhando aqui, me mostra, que aí eu paro de falar, entendeu? Mas hoje não existe na indústria brasileira nenhuma empresa que remunera mais do que a gente, que tem mais pessoas transformadas, fora do parâmetro, gente que no mercado não passaria de 10 mil reais ganhando 100 mil reais aqui por mês, entendeu? Então tem resultado, tem fruto, né? Você acha que o sucesso do modelo porque aí eu visualizo um modelo de negócio muito forte. Público endereçável e modelo de distribuição. Você acha que o sucesso do seu negócio
dá ao grande modelo de negócio que você montou? O modelo de negócio vai além ainda, né? Porque o que a gente consegue enxergar hoje é só o modelo funcional, que a maioria das pessoas, muitas pessoas discutem modelo de negócio, mas elas não entendem de modelo de negócio, né? Porque a primeira fase do nosso negócio, eu preciso atender as necessidades básicas das pessoas. Pirâmide de Maslow. Se o cara não ganhar dinheiro aqui, ele vai embora. O cara é independente. Então tem que criar um negócio que o cara sobreviva, ganhe dinheiro e realize sonhos. É isso, né? Para as pessoas. Essa é a primeira fase. Isso não tem nada a ver com modelo. O modelo que a gente criou é um modelo muito parecido com a Liga Esportiva Americana. MLS. Várias operações, cada operação entende qual é o seu modelo de distribuição, ou eles vão vender o white label, ou eles vão ter licença autorizada e criar aquela marca. Cada uma delas hoje tem que ter uma meta pessoal para ser atingida esse mês, esse ano, que é fazer no mínimo 50 milhões de TPV de produção todos os meses. Então, com isso, a gente tem um negócio que produz R$1 bilhão de transações todos os meses. O que é TPV, Paulo? É uma sigla em inglês que significa transação por ponto de venda. O quanto que transaciona ali nos meios de pagamento. Nos meios de pagamento. Então, essas transações, esse ano, em dezembro, devem superar a marca de 1 bilhão por mês. Com um negócio de 1 bilhão por mês, por o ano que vem, que é o ano da exponencialidade, a gente não tem meta. O problema não é meu, eu quero fazer só a minha parte esse ano. Tá? Então, o ano que vem a gente tem um ano de consolidação dessa primeira fase. E aí nós temos um outro projeto até 2030, que é os próximos 5 anos. Legal. Tá? Então, nós estamos nessa fase de estruturação, como se fosse a estruturação dos clubes. Tá? Eles são rentáveis, eles têm valor, eles têm valuation, eles deixam EBITDA, cada um deles. A junção disso tudo é complementar. E aí sim a gente tem um modelo de negócio com um business muito interessante. Que legal. Ninguém fez isso até hoje, a não ser com muito dinheiro de banco internacional. Investimento altíssimo. Né? Altíssimo. E não consegue ter essa mesma paixão, esse mesmo envolvimento que a gente consegue. E não dando resultado desde sempre, né? E não dá um resultado. O resultado fica sempre concentrado em uma ou outra pessoa. Ou é um unicórnio que fica queimando caixa ali, pagando para ver, até encontrar um modelo. O modelo já é sustentável, né? O modelo é sustentável desde o primeiro dia. Legal. Nosso licenciado, ele ganha dinheiro desde o primeiro mês. Tá? Qual que, só para ficar bem claro, qual que é o seu principal produto hoje? E o que ele resolve para o cliente final? O nosso principal produto é o meio de pagamento que ele tem lá. Se ele vende online, a gente tem link, tem integração com a plataforma dele, ele vai capturar débito, crédito e Pix. Se ele vende com a maquininha, a gente tem a maquininha ideal para ele. Dependendo do volume que ele transaciona, tem uma máquina adequada. Se ele vende com automação comercial e usa TEF, a gente atende ele. Então, qualquer que seja o meio de captura ou o tamanho da empresa dele, a gente consegue atender. Nós criamos um negócio totalmente disruptivo a partir de uma provocação. Em 2017, a maior franquia de factor do país queria começar a antecipar recebíveis de cartão. Tá? E aí nos procurou e a gente foi falando com bandeira, falando com advogado, criamos um negócio chamado cessão de direitos creditórios, onde eu posso ceder o meu direito de receber para outra pessoa. Por isso que eu podia ter uma maquininha aqui, no seu balcão, no seu nome. Vocês que criaram isso? Foi. Caramba. Mas o recebível desse equipamento ia para uma factor que já tinha adiantado o dinheiro. Tá? E aí isso nasceu um aprendizado. Esse produto hoje muita gente tem, tal. Mas agora todo mundo começou a discutir o quê? Nova regulamentação tributária, não foi?
Sim. Novo regime tributário do país, isso foi uma discussão, ainda está, né? Todo mundo tentando se adaptar a isso. E aí nós começamos também a olhar para isso. O que a gente viu muito, tá? No e-commerce, algumas empresas já tinham resolvido isso, que era split de pagamento. Então, todo mundo conseguia fazer split de pagamento. Split de pagamento. Com o modelo de hoje, quando você faz um split de pagamento, toda a parte escritural já foi feita. Então, eu já tenho a DIMP informada para aquele CNPJ, eu já tenho os registros das transações para aquele CNPJ, e aí eu splitei só o pagamento. Que problema eu resolvo aí? Quase nenhum. Nós conseguimos criar um negócio chamado split de recebível. A partir desse aprendizado, que eu posso destinar um recebível, quando eu tenho mais de 1, 2, 3 entes envolvidos naquela transação, mandando o recebível individual para cada um e evitando a cascata tributária. Para algumas indústrias que estão verticalizadas, isso pode representar 17%, 18% de economia. Então é por isso sobre impostos. É por isso que eles pagam melhor para a gente. Isso é uma dor grande, isso pode inviabilizar o negócio. Tá? E agora com a nova lei tributária, isso deve ficar pior ainda. As pessoas estão sem saber direito nem o que fazer, como agir. As multinacionais, por exemplo, estão com dificuldade de fechar balanço, fechar planejamento para o ano que vem, porque eles não sabem como calcular ainda os impostos. Então, isso é uma brecha. Poucas empresas, ou nenhuma, que eu saiba, resolveu esse problema como nós resolvemos. Então, você tem PSP, pagamento por conta e ordem, principalmente nos marketplaces de venda online, mas split de recebível, ninguém fez como a gente fez. Só para tentar explicar para o nosso público, o comércio, a empresa tem direito a um recebimento, ele recebe, e geralmente ele recebe tudo na conta, né? Antes de receber na conta, aquilo ali é um recebível. E antes de ir para a conta, quando você fala endereçável ou a pessoa que vai, ele já paga o fornecedor, é isso? Isso. Ou seja, ele só passa na conta dele realmente a parte que lhe cabe. Uma transação, a gente está acostumado, desde que o dinheiro foi inventado, eu te dou algo, você me dá o dinheiro e a transação acabou ali. Ela é uma para uma. Eu quero esse copo, quanto custa? R$1. Me dá R$1, o copo é seu. Com uma transação não funciona assim. Uma transação ela tem 3 etapas. Na primeira etapa, ela é só uma transação, em D0. Ela pode ser aprovada, reprovada, cancelada, desfeita, até sofrer um chargeback ali, né? O cara pode ter ido para casa e voltado no mesmo dia e cancelar a transação. Chargeback é um arrependimento, do cliente, ele pode ligar na bandeira e solicitar. Falar, estou de desacordo com a compra, não quero mais o produto, cancelar a transação. Em D2, ela é um recebível. Em D1, aliás, aqui, no segundo dia após. Só para explicar quem não entende o que é esse D aí, é o dia mais 0 é no dia, D mais 1 é dia mais 1, o D é o dia. No dia seguinte, né? Legal. No segundo dia. Ela é só um recebível, ainda, né? Esse recebível está disponível ali. Essas transações, elas têm quase um RG, chamado NSU. Cada transação tem um NSU. Um conjunto de NSU pode virar uma unidade de recebível, uma UR, que vai ser registrada nos órgãos de controle, que vai servir para efeito de contratos que tenham como garantia os recebíveis de cartão, que vai dar origem aí para DIMP, para fiscalização, para tudo. Está ali, né? Nesse mesmo dia, no segundo dia, ou em D30, no caso de uma transação de cartão não antecipada, ela vai virar uma moeda eletrônica. Quando ela vira uma moeda eletrônica, é o quê? É o saldo disponível na sua conta. O que você pode usar quando ele está disponível na sua conta?
quando aquele saldo, aquela moeda eletrônica, está ali, saldo disponível. Você pode pagar o que você quiser. Então, a maioria das empresas, elas splitam o saldo. A gente splita aqui o recebível. Antes Então, de virar saldo. Antes de virar uma moeda eletrônica. E aí eu posso direcionar para quem está envolvido na cadeia, ou na prestação de serviço, ou na composição que originou aquela transação. E aí cada um dos envolvidos serem responsáveis por contabilizar e recolher os seus impostos, evitando aí uma cascata tributária. Cara, que bacana. No mundo empresarial de margens tão apertadas, você resolve uma dor, uma oportunidade numa brecha aí, que é sensacional para o empresário, né, Mar? A gente que fala com muitos empresários, tem muitos clientes todos os dias, né, de maneira exponencial, e a gente sente essa dor, né? E o que não resolve para o nosso cliente isso, né? Você sabe que é uma solução ainda pouco conhecida por muitos empresários, né, Paulo? Então, tem muita oportunidade, porque é um dinheiro que você está ali pagando e às vezes o empresário nem tem conhecimento que ele está pagando. É até o termo que vocês usam da bitributação, né? E dessa forma, cada um fica responsável, né? Tanto no recebimento quanto no pagamento por recolher o seu e ninguém tem que pagar 2 vezes por aquilo, né? Isso é uma discussão ampla, né? Mas ninguém nunca enfrentou isso de verdade. Ninguém nunca colocou isso na mesa assim como a gente fez agora, entendeu? E quem paga essa conta sempre é o empresário, né? Sempre vai ser. E o governo também não quer receber 2 vezes. O governo não quer bitributar ninguém. É porque essa informação chega para ele contabiliza, ele vai achar que está certo. Que tanto quando ele contabiliza ou bitributa, nos processos tributários de revisão ele devolve. Ele pode se apropriar daquele crédito e receber o dinheiro de volta, quando ele prova que pagou indevidamente. A gente evita isso. Ele não precisa pagar indevidamente. É um passo antes. É um passo antes. Que legal, cara. Bom, já entrando nos momentos finais aqui, parabéns pela sua empresa, pela sua trajetória aí. Parabéns pela dor que você resolve para o seu cliente, unindo tecnologia com pessoas, que eu acho que é o diferencial da Confrapag, é ter algo diferente, mas pessoas na ponta que geram essa proximidade com quem precisa, que hoje, com os grandes do mercado e com a digitalização, acho que gerou esse distanciamento. E o empresário ali acaba ficando descoberto de atendimento e sente essa falta. Então, eu acho que, pelo que eu entendi, é uma coisa que vocês resolvem. Bom, indo para os momentos finais aqui, Paulo, eu tenho uma frase que o sucesso é uma decisão. Dito isso, qual foi a grande decisão que você tomou na vida que te trouxe mais sucesso? Se teve só uma. Teve várias decisões que levaram ao sucesso, mas acho que a mais importante de todas foi sempre priorizar a minha família. Tá? Sempre. Isso nunca pesou, isso sempre trouxe bênção na minha vida. Então, você não precisa abrir mão da sua família para construir uma empresa. Isso é uma mentira que alguém contou. Tá? Dá para fazer tudo junto. Então, é você priorizar o que é realmente importante para você. Que legal, né? Que show. Você falou bastante, Paulo, também de propósito. E eu até quero te fazer 2 perguntas sobre isso. A primeira é quem ainda não tem clareza, como ter clareza do propósito. E a segunda é qual é o propósito que você tem dentro de você hoje. O propósito sempre está ligado à identidade. Ele vem antes. Da mesma forma que a lei da atração é secundária, né? O propósito também, né? Muita gente fala assim, vou colocar o propósito dentro de você. Não tem como. Ele já está lá. A pessoa sente. Ele precisa sair, né? Então, o que mais trava as pessoas é ele entender quem ele é, né? E tem um processo. As 5 coisas que mais identificam você para você entender quem você é, né? A primeira coisa é você entender como Deus te vê.
Então você tem que ter clareza. Como Deus me vê? Uhum. Entender quem é Deus para você. Você mesmo buscar esse encontro. Trabalhando em você, indo para cima, entendendo, sem ficar só ouvindo o que as pessoas disseram. Tá? Deus amoroso, que te criou, que aposta em você. Entenda isso. Ele te ama. Segundo, como os seus pais te veem. Muitos dos bloqueios que nós temos foram plantados pelos nossos pais. Tá? Depois, como o seu país te vê. O seu país te vê como um soldado. Se tiver uma guerra, nós temos que ir lá lutar. Né? E você acha que aquela sua cidade é a sua cidade. Mas quando Deus fez a terra, você pode andar na terra inteira. Ele nunca falou que você não podia andar. Você que se limitou e quis viver só aqui. Então dá para você ir. Tá? Terceiro, como seus amigos te veem. E depois como você se vê. Como você equaliza sua identidade. Esqueça o que esses três aqui falaram para você. Equaliza o que você se vê com o que Deus te viu. E já era. Tá? Aí você vai achar o propósito lá dentro. Sem entender a identidade, não tem como. Só até antes de você responder o seu propósito, a gente esteve com o Arthur Aguiar aqui e ele fala que uma das principais coisas dele e que a pessoa deveria encontrar é a sua identidade. E a zona de potência, o maior poder da pessoa é realmente a identidade. Ser ela mesma, né? E ser ela mesma. Olha, como que bate a conversa. É isso mesmo. Não tem como. Você não vai ter propósito implantado por ninguém. Você encontrar o seu. Aí você estoura. Né? Se você conseguir equalizar como Deus te vê, com como você se vê quando você olha no espelho, cara, os meninos lá da 300 Franchise palestraram na nossa convenção esse ano. E o Léo falou uma coisa muito engraçada. E todo mundo ficou rindo. Ele falou bem assim, cara, o que me faz diferente do Elon Musk? Por que ele pode uma coisa e eu não posso? O Deus nosso é o mesmo. A terra está liberada para todo mundo. O que distancia a gente do eu e ele é um tempo. Talvez ele começou antes, acertou mais, teve mais coragem de arriscar. Mas eu agora, rapaz, na minha casa, eu sou maior que ele. E eu olho no espelho assim e falo, se Elon Musk aí é pequeno perto de mim. Eu fico rindo. Então, mas cara, faz sentido, né? é o que ele se vê. Pô. O que pode parar ele? Só ele mesmo. Só ele mesmo. Só ele mesmo. Mais ninguém. Fechou. E qual que é o seu propósito hoje? Transformar a gente. Eu gosto de ver demais, assim. Ele nem titubeou. Transformar a gente. Ver gente prosperando. Gente crescendo. Gente acessando ambientes, coisas, riqueza que eles nunca sonharam. Isso me dá um prazer danado, uma sabe? bênção, né? Isso me deixa assim muito animado. Pô, que legal. Quando eu vejo isso, né? As coisas que eu mais gosto de receber. Ontem um licenciado me ligou e falou, você pode ligar o vídeo aí? Falei, posso. Olha aqui, estou na casa nova que a gente acabou de comprar. Legal. Ele, a mulher e o filho compraram uma casa num condomínio fechado. Linda a casa, com piscina, com todo o conforto. E nasceu de um insight. Assim, ele me ligou um dia, você vê como a limitação das pessoas. Ele falou, cara, estou preocupado. Sabe por quê? Eu falo, às vezes tem um vídeo meu na internet, eu mostro um pouco de como a minha vida tá. Só que ao mesmo tempo eu estou com medo, por causa de segurança. Isso não é bom. Aí daqui a pouco tem até gente pedindo dinheiro emprestado, tal. A minha família também já falou aqui comigo. E acho que ele achava assim, que eu ia falar, não, é verdade, apaga essa internet, vai ficar aí na sua vida, tal. Aí eu fiz uma pergunta para ele, tem algum centavo que você tem hoje que é ilegal, que você ganhou desonestamente? Ele falou, não. Para você receber esse dinheiro, você não tem que emitir uma nota fiscal,
pagar os impostos e colocar o dinheiro na sua conta? Tenho. Então você está com medo de quê? Cara, se você está com medo de andar no seu carro, compra um carro blindado. Você está com medo de morar onde você está morando, compra uma casa num condomínio fechado. É assim que resolve esse problema. Cara, mas para que você vai recuar, cara? Você quer andar para trás? Faz Vai igual agradar, o Clóvis de Barros fala, assim, que para trás nem para pegar impulso. Vai para frente, meu. Aí o bicho deslanchou de novo. Olha que beleza. Tá? Mas no botequim, na família dele, qual que era a conversa? Cara, você toma cuidado, você está aparecendo demais. Ambiente errado. Ambiente errado. Ambiente errado. Se ele está num ambiente já próspero de pessoas, assim, era mais uma. Puxa pra cima, né? É mais um. Bom, legal, Paulo. E para finalizar, a última pergunta, na verdade, um conselho que a gente sempre pede aqui para os nossos convidados. Se você pudesse dar um grande conselho para o empresário, para o empreendedor, qual seria? Continue avançando. Eu falo isso todo dia para a turma. Principalmente quando tem dificuldade. É hora de avançar. Cara, coloca pressão nas coisas. Nunca faça nada que você não acredite. Se você parou de acreditar naquilo, não vai funcionar. Aí cai fora. Cai fora. Agora você acredita. Se você acredita naquilo, se aquilo está no seu coração, pode pôr marcha. Tá? Que vai funcionar. Põe pressão. Pressão, não adianta, cara. É mais horas. Tem a tríade da hora, do dia, funciona igual para todo mundo, cara. Você tem 24 horas. Divide essas 24 horas em 3. É assim para todo mundo, tá? Você tem 3 grupos de 8 horas. Nossa, falei isso ontem pro Tá? canal. As primeiras 8 horas, cuida da sua saúde. Dorme, tá? Dorme. Faz atividade física só. Ou então só dorme, tá? Você tem mais 8 horas para sobreviver. Tudo que você produzir em 8 horas de trabalho está relacionado à sua sobrevivência. Te sobram 8 horas para construir riqueza. É nessas 8 horas, não é, cara? Você não acha que o Elon Musk construiu a riqueza dele trabalhando 8 horas. É o trabalho depois do trabalho, né? É o trabalho depois do trabalho, mas é o investimento no seu conhecimento, na sua educação, aprender uma habilidade nova, fazer um curso novo, investir tempo nas coisas que você acredita. Essas 14, 16 horas com afinco e dedicação é que muda o jogo. Tá? Não é 8 horas. Cara, que legal. Ó, hoje a gente está com uma mini plateia aqui, né, pessoal? Eu acho que eu fico pensando, para mim, Paulo, foi uma aula e é um aprendizado. Todas as vezes que eu falei com você, falei, cara, você é uma enciclopédia de conhecimento, tem várias coisas aí muito bem colocadas, várias lições, vai dar muito corte, né? As 5 coisas, a tríade, não sei o que e tal. E é isso. A gente às vezes fica procurando tanta coisa. Cara, a pessoa que vê esse episódio e absorver esses pontos, e eu falei da plateia porque quem tá vendo aí de vocês e depois quem vai assistir, como que legal, né? Como que a gente adquire conhecimento. Eu falei uma vez, imagina todo o conhecimento que o Joel J fez, já fez 250 episódios. Tanta gente boa que ele levou, aqui é uma oportunidade de aprendizado pra gente também. Você sabe que é curioso, porque toda vez que eu tô aqui sentada, e hoje eu tava inclusive me dando conta disso enquanto você falava, eu sempre tenho um sentimento de gratidão tão grande por estar aprendendo com uma pessoa. Para pensar, é uma pessoa, o Paulo, que, né, a gente tem um relacionamento por conta da parceria e tudo mais, mas veio aqui, compartilhou de forma compilada e, né, sobre o histórico de vida dele, o quanto que isso agrega, não só para a área profissional, para os negócios, mas para a vida. E é você trazendo isso de todo o seu histórico, de toda a sua experiência, daquilo que você viveu, daquilo que você aprendeu, você compartilhar, é um presente ouvir isso e poder trazer internamente, né? E esse é o intuito do nosso podcast, é ser uma aula, é ser uma mentoria, é ser um apoio para os empresários, porque realmente e genuinamente a gente acredita que o conhecimento, essa troca, esse networking, que ele faz que os negócios durem mais, faz que os negócios prosperem mais.
que é o que a gente precisa no nosso país. É a união que a gente precisa entre os empresários e com certeza isso agrega demais. Então, Paulo, obrigado pela sua presença, pelos seus ensinamentos aí, gratidão. Foi uma honra passar esse tempo aí com você. Parabéns, tá? Parabéns pela iniciativa, né? A gente tão jovem, né? Puxando esse motor, levando isso para outros empresários que têm vocês como referência, né? Então, parabéns pela iniciativa. Continue avançando. Gostei demais. Eu gosto de gente jovem, assim, que tá puxando à frente, sabe? Eu acho que o futuro é de vocês, né? O futuro é gente igual vocês, empreendendo, gerando transformação, criando oportunidades, né? Então não para não, continua avançando. Foi muito bom. Obrigado pelo convite, eu nem sabia, né? A gente veio aqui sem nenhum... Quem sabe faz ao vivo, não tem que ensaio não. Fez ao vivo muito bem feito ainda, né? Foi muito bom. Legal. Foi muito... É muito gostoso estar em um ambiente como aqui, o que vocês criaram, né? Proporcionaram aqui. Eu acho que só foi possível a gente conversar aqui, tudo que a gente conversou, por conta da condução de vocês, né? Porque vocês têm essa aura boa, né? Essa energia boa de gente que faz, de gente que acredita e está transformando. Obrigada. Parabéns, obrigado. Obrigada. Tá? Obrigado, Paulo. Obrigado, Má, então. Obrigada, Fer. E é isso, pessoal. Mais um episódio aqui do Avante Talks, o podcast da Avante Open Bank. Se gostou, curta, compartilha, envia pro pessoal. Aqui é uma formação, é uma mentoria. Manda aí para quem que você conhece que é empresário, que eu tenho certeza que vai ajudar. E se inscreve no canal aí, que a gente vai levar muito conteúdo bom para você e para toda família de empresários que a gente tem nesse Brasil. Obrigado e até a próxima. Até mais, pessoal. Valeu.